paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandra, eu venho aqui para dividir com vocês o meu devocional, minha reflexão bíblica na palavra do Senhor. E no meu último vídeo eu falei sobre, no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 16, Jesus fala de dois povos, ele fala de um povo que jazia em trevas e um povo que viviam na sombra da morte. E lá nesse primeiro vídeo eu fiz uma reflexão e hoje eu trouxe a segunda parte, que está no livro de Salmos. E nesse vídeo eu quero falar exatamente de Jesus ser a luz. Que naquele vídeo eu falei que Jesus é a luz do mundo e agora eu quero mostrar na palavra. E aqui o importante é que Jesus veio para todos. E esse povo está nessas situações, né, por não conhecer a palavra. O próprio capítulo que eu vou ler aqui, o verso, ele vai falar que muitas pessoas estão sempre porque se rebelaram contra a palavra de Deus. Então, primeiro eu quero ler o que está no capítulo 3 de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu não vim aqui para falar de doutrina, não vou falar de predestinação. Isso é assunto para um outro dia, para um outro devocional. Hoje eu quero falar que a Bíblia diz que todo aquele que nele crê no Senhor Jesus, esse não vai perecer, esse vai ter vida eterna. Então, é me baseando nesse versículo que eu falo para vocês que Jesus morreu por todos nós, independente da nossa religião, da nossa crença, da onde a gente esteve todo esse tempo. Jesus, ele está de braços abertos esperando por todos. Nós sabemos, a Bíblia fala que não vai ser todos, né? A gente sabe que no livro de Apocalipse ele fala que não são todos que todos vão se dobrar, né? Todos vão dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, mas não são todos que vão entrar, né, no descanso do Senhor. Mas Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas e o nosso papel aqui enquanto filhos de Deus é levar a palavra do Senhor, é formar discípulos e não julgar. Quem julga é o Senhor Jesus. É Ele que julga as nossas causas, né? Não somos nós. Nós não temos essa atribuição. Nós não fomos chamados para julgar. Nós somos chamados para fazer discípulos. E é esse aqui o meu papel hoje. Então eu não vou entrar em predestinação, não vou entrar em polêmica. O que eu quero falar é sobre esses dois povos que o Senhor Jesus mencionou no capítulo 4 de Mateus. E aí eu quero continuar agora a leitura, que está no livro de Salmos, no Salmo 107. O texto é meio longo, é do capítulo 10, do verso 10 ao 16. Mas é importante para a gente poder continuar a nossa linha de raciocínio. Eu até anotei aqui as informações para eu não me perder. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos à aflição e infernos, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu aos trabalhos o coração. Caíram e não havia quem os levantasse, quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Aleluia, esse é o nosso Deus, esse é o Senhor Jesus. Ele é o nosso libertador, é Ele a verdadeira luz, é Ele que dissipa todas as trevas. Somente em Jesus nós temos a paz para viver nessa vida e ter a garantia da vida eterna, né? Na Bíblia fala que Jesus é a luz, né? Então, isso não há dúvida alguma, que é Ele que dissipa todo o mal que nos ronda, que está ao redor procurando, né, alguém para devorar. Mas o que me chamou a atenção aqui, porque no capítulo 4 de Mateus, ele fala de dois povos. Um povo que jazia, né, nas trevas, que é um povo morto, um povo sepultado, um povo que não conhece a palavra de Deus, que não conheceu Jesus Cristo ainda, e um povo que vive nas regiões de sombras da morte.
É um povo que já conhece a palavra, porém ainda não pratica a palavra. Um povo que ainda precisa, né, passar por uma transformação, viver literalmente a palavra do Senhor. E é exatamente o que agora em Salmos o salmista nos orienta, o que o salmista fala. Ele fala assim: os que se assentaram nas trevas. Esse verbo assentar, ele tá passando aqui a impressão não, desculpa. Ele fala de um povo que permanece firme. Então é um povo que está preso, é um povo que não tem como se soltar. Esse assentar aqui é no sentido de estar cimentado, de estar enraizado. Então ele fala, os que se assentaram nas trevas e sombras de morte, presos em aflição. Gente, a aflição aqui, a gente sabe que a Bíblia está falando de uma situação espiritual. Ele fala presos em aflição e em ferros. Quem estuda um pouco de libertação, né, tem muito mais facilidade de compreensão, mas a minha intenção aqui é passar isso de uma forma bem tranquila para vocês, de uma forma que todos possam compreender, ou pelo menos despertar em vocês um interesse por esse estudo de libertação. Aqui a aflição é um local espiritual. São pessoas que Satanás consegue mantê-las presas dentro da angústia, da aflição. Pessoas presas mesmo, delas não poderem sair porque elas estão presas. Presas por laços, por alianças que fizeram e que confessaram a Jesus Cristo, têm a salvação, mas porém nessa terra ainda vivem presas. E Jesus veio para esse povo. Só que aqui o salmista fala, presos em aflição e ferros. E aí ele fala o porquê, né? Ele fala por se terem rebelado contra a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é uma chave espiritual. Quando a pessoa se rebela para aquilo que Deus orienta, a pessoa ela entra em prisão, ela dá autoridade para Satanás mantê-la presa, mantê-la naquela angústia, naquela aflição, porque ela está contra a palavra de Deus. E às vezes a gente faz isso sem conhecimento. E a gente não sabe que a gente mesmo se coloca nessas situações. Mas aqui, glória a Deus, porque depois vem Jesus e ele restaura. E ele fala assim, e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. E nós sabemos que o conselho do Altíssimo é a palavra do Senhor, são os mandamentos do Senhor. Quando Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, esse é um conselho do Altíssimo. Quando ele fala na oração do Pai Nosso, perdoa para que o Pai, né, que está no céu também te perdoe, isso é um conselho do Altíssimo. São regras simples e que a gente, no dia a dia, muitas vezes por orgulho, a gente acaba não considerando isso. Às vezes a gente não enxerga isso como um mandamento de Deus, né? E é um mandamento de Deus. Todo o conselho do Senhor é para o nosso bem, é para a nossa edificação. Aí ele fala, né? E que de modo que lhe abateu a trabalhos, ao fardo, né? Ao cansaço, ao peso, e caíram. E aí ele fala, o salmista fala que não houve quem o socorresse. Porque nesse momento, gente, só Jesus pode nos libertar. É Jesus que tem as chaves, né, da morte, Jesus que tem a chave de tudo, tudo tá debaixo do estrado dos seus pés, né? Tudo é pelo nome de Jesus Cristo. Jesus é a porta, Jesus é a chave que quebra toda, não tem fechadura que resiste à chave do Senhor Jesus. E essa é uma chave. Então, que a gente consiga praticar, que a gente se afaste da rebelião da palavra de Deus e que a gente se atente aos conselhos do Senhor Jesus. E aí ele fala, o salmista, então, né, ou seja, por conta ele fala então, na sua angústia, então por causa da situação que eles estavam vivendo, naquela angústia, eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram o nome do Senhor Jesus. E Ele os livrou de suas tribulações. Aqui a gente sabe que Jesus ainda não tinha vindo, mas a gente sabe que eles clamavam a Deus. E aí ele fala, e Ele os livrou das suas tribulações. Lá no livro de Gênesis, quando o Senhor fala que vai tirar o povo do Egito para Moisés, ele fala, porque chegou aos meus ouvidos a angústia. O povo clamou na terra e chegou aos céus. E por isso o Senhor falou, então eu vou levar meu povo, vou tirar meu povo do Egito para eles me adorarem no deserto. Foi porque chegou ao Senhor. O Senhor ouve
quando um filho clama, quando um filho chama pelo seu nome. Isso é uma chave que nós temos e temos que usar para tudo. Temos que trazer o Senhor Jesus para todas as nossas coisas, todos os nossos compromissos, todos os nossos objetivos, todas as nossas necessidades. E é Ele que vai quebrar todas as coisas, porque aí Ele fala, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Então toda aquela prisão espiritual que existe, toda opressão espiritual que existe, toda pressão, toda prisão espiritual, que o diabo mantém as pessoas como cativos, como escravos dele. A única chave que abre essas portas é Jesus Cristo, o Senhor. E nós temos que clamar, e aí sim Ele vem e nos socorre. Porque Ele fala, e caiu, não houve quem o socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E aí Ele veio, e Ele despedaçou, e Ele quebrou. E aí o salmista fala, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Porque, gente, ser liberto é uma maravilha. Sair do cativeiro é uma maravilha. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Ele, Jesus Cristo, Ele nos quer livres de toda amarração de diabo na nossa vida, de todo o mal que está ao nosso redor. A gente sabe que o inimigo anda ao nosso redor procurando alguém que possa devorar, mas se a gente permanecer firme na palavra, se a gente se atentar aos conselhos do Altíssimo, e ao contrário, né, que a palavra fala que se rebelaram, mas ao contrário, se a gente se apegar à palavra do Senhor, a angústia não vai chegar, a aflição não vai vir. Pode passar, a gente pode até andar por elas, mas o Senhor não vai nos deixar cair nelas. O Senhor vai nos dar o livramento. E ele termina o versículo falando, pois ele arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Então, se você está se sentindo preso, parece que o céu está fechado, clame o nome de Jesus, que Ele vem e Ele nos socorre, porque Ele é fiel, justo e verdadeiro. E Ele fala que não tem nada demasiadamente difícil para Ele. Seja a sua situação qual for, eu não sei, mas o Senhor o sabe. Então, meu irmão, minha irmã, entra no quarto, fecha a tua porta e clama ao Senhor com aquilo que está ardendo no teu coração. Não busca palavras bonitas. E também não usa palavras, a Bíblia fala, o Senhor não vai nos ouvir por repetir várias vezes as mesmas coisas, mas é o que está no nosso coração. O Senhor sonda o nosso coração. Se você quer a libertação para você, se você quer a libertação para quem que você ama, seja a situação que for, Lucas 1,37 diz que não há nada impossível para Deus. Então, se pega a palavra do Senhor, se junta ao Senhor, vai, leva para Ele a sua aflição, leva para Ele a sua angústia, clama ao Senhor e Ele vai te socorrer. Porque aqui o caído já não tinha mais quem o socorresse. Não vai ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, sua esposa, seu filho que vai te socorrer. Não vai ser um empréstimo, não vai ser o gerente do banco, não vai ser. Vai ser Jesus. Ele que vai te socorrer. Ele vai te dar estratégia, sabedoria. Peça ao Senhor inteligência, peça para Ele iluminar os olhos do teu entendimento. E Ele vai te socorrer, porque o Senhor é fiel. E é essa a minha reflexão. E se fez sentido para vocês, irmãos, eu peço que vocês curtem, compartilhem. E eu vou deixar no card, no final do vídeo, a primeira parte desse vídeo. E se fizerem sentido, sim, por favor, entre lá e dá uma ajuda. Me ajuda a propagar a palavra do Senhor, porque esse é o nosso chamado. É o que eu peço a vocês e eu peço a Deus que guarde os livres de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.